bom dia. Seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Hoje entrevisto Bianca Dian, que é graduada em nutrição pelo IBNR e possui bacharelado em museologia e mestrado em memória social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Bianca, seja bem-vindo ao programa. Eu sei que você tem uma lista bacana demais de projetos na área de ciência, tecnologia e cultura, né? Onde você mexe com essas coisas todas. E eu queria que você fizesse um histórico aí da sua atuação profissional, como é que você chegou até o momento na Casa de Cultura do Museu Histórico de Maricá e que projeto você desenvolveu por lá. Vamos começar, então, pelo seu histórico profissional. Seja bem-vinda, Bianca Blanca. Obrigada, professor Márcio. Bom, eu comecei minha carreira, né, profissional em museologia já há muitos anos. Em 1996, né, meu primeiro trabalho, ele foi no bairro do Caju, no Rio de Janeiro, né, um museu recém-criado pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana, o Museu da Limpeza Urbana, que ficava dentro de uma casa histórica, uma casa construída em 1760 e que foi utilizada pelo Dom João VI para tomar banhos de mar ali na região do Caju. Ele teve um problema de saúde, então utilizou aquela casa para tomar banhos de mar ali na chamada Praia Formosa, né? Que tinha, dizia-se na época, tinha propriedades curativas. E ali é um fato curioso, porque o bairro do Caju, ele tem um complexo, ele fica dentro do complexo da Maré, né? E com 5 favelas, 5 comunidades, e englobando ali o território do Caju. E nós desenvolvemos um projeto integrado de memória e valorização dos sujeitos históricos e sociais ali dentro daquela região, integrado com as escolas municipais da região, né? E usando sempre essa metodologia de trabalho, né? O campo da museologia social, que é o meu campo de trabalho, né? Que é essa museologia que vai além dos muros do museu, que vai para o território, que atua com os sujeitos sociais dentro do território na valorização das suas potencialidades ali de memória, de cultura, de patrimônio, né? Depois, muito tempo, eu atuei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né? Com populações indígenas no estado do Rio de Janeiro, também consolidando essa parte de educação indígena, né? A partir das questões da memória e da cultura, usando também a metodologia de memória social e também prestando consultoria para outros grupos indígenas, porque teve um momento em que vários grupos indígenas no Brasil desejaram ter os seus próprios museus como forma de produção e propagação e difusão das suas próprias narrativas, né? Então, atuei muito tempo também. Em 2022, eu chego, então, em Maricá, em julho de 2022, como museóloga, para assumir o projeto de gestão do acervo do Museu Histórico de Maricá e também os processos de educação. E o Museu Histórico de Maricá ele me chamou muito a atenção, porque você tem, dentro da área da museologia, você tem museus que foram criados pelo poder público, e então tem uma narrativa oficial, né? Enfim, que vem construída de cima para baixo, né, para a população, ou então você tem museus comunitários, que então justamente eles nascem da mobilização no campo social dos próprios agentes locais dos territórios que vão constituindo assim os museus para formalizar a sua narrativa e até contribuir e ir de encontro com as narrativas oficiais. Mas em Maricá, o Museu de Maricá tinha uma singularidade, tem, né? Ele foi criado pelo poder público, porque ele é um museu municipal, mas, ao mesmo tempo, todo o seu acervo foi constituído pela própria população.
né? A partir de uma chamada, ele foi criado em 2005, a partir de uma chamada, de uma campanha veiculada em jornais e rádios do município para que os próprios moradores de Maricá doassem os acervos para constituir esse museu. Então, o Museu Histórico de Maricá ele tem essa mistura, né, entre poder público e comunidade, e então ele tem uma relação, conseguiu, né, estabelecer uma relação muito própria de pertencimento e muito próxima com os moradores, né, de Maricá, com o próprio município. E o Museu Histórico de Maricá, ele tem esse acervo que eu acho, ele primeiro ele fica numa casa histórica, né? Um patrimônio que eu acho que é o patrimônio histórico mais importante do município de Maricá, que é a sua antiga casa de Câmara e Cadeia, né? Então, poucos municípios têm preservado as suas casas de Câmara e Cadeia. Ela foi construída em 1841 e ela permanece preservada nas suas características originais até hoje, né? Então, o museu ocupa esse espaço, um espaço privilegiado, fica no centro da cidade, né? Na praça, na principal praça da cidade, junto com a matriz, a igreja matriz, né? Próximos aos serviços ali públicos que a população tem, né? Recebe da prefeitura. Então ele fica bem no centro nervoso ali da cidade, então ele já tem essa localização, ele já é um patrimônio incorporado no coletivo ali da sociedade do município, né? E além disso ele tem um acervo que foi constituído pelos próprios moradores. Então todas essas características fazem com que o Museu Histórico de Maricá tenha uma posição muito singular se você for então analisar a história dos museus no Brasil de uma forma geral. Além disso, ele tem um acervo muito importante para a cidade, né? Ele tem um acervo de objetos museológicos que vieram das antigas fazendas, que foi o primeiro núcleo de ocupação ali de Maricá, e ele tem um acervo que conta, né, toda essa trajetória, essas grandes transformações urbanas por que Maricá passou e vem passando, né, desde da década de 70. Ele tem uma coleção de mais de 10.000 fotografias, né, que mostram a cidade desde o início da década de 20 até o final da década de 90. Então, ele tem um acervo muito significativo para a história e para a memória da cidade. Mas eu senti, quando eu comecei a trabalhar, então, no Museu Histórico de Maricá, eu sentia que faltava nele uma ação para fora, né? Uma ação voltada mesmo, né, para os trabalhos, para a questão da gestão da memória dentro dentro do território, né? Com os sujeitos culturais do território. Isso realmente era algo que o museu não tinha. E aí, então, com essa parceria com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, né, o ICETIM, o qual o museu passou a fazer parte num determinado momento ali da sua história, nós desenvolvemos um projeto que, então, tinha por objetivo, né, constituir esse laço realmente de pertencimento e de apropriação total da comunidade ali do seu patrimônio histórico. Blanca, Então, esse. só assim, então, só para a gente fazer um recorte, então. Então, a Casa de Cultura, né, o Museu de Maricá, foi um museu criado com a doação da população local, quer dizer, foi um museu que foi receber um pouco da história de Maricá, nesse aspecto. É um museu central na cidade, é um museu que fica numa casa histórica. E aí você agora começa a falar de um projeto de pesquisa que vai além disso, né? Vai além do museu que guarda peças, é um museu que Uhum, guarda valores da cidade, né? Então, acho que uhum, você está entrando nessa etapa de pesquisa que você vai destacar agora, aonde uhum, você vai costurar os valores da cidade e o museu como guardião desses valores. É por aí, né? uhum. Sim, Então, vamos sim. lá. Então,
Maricá tem essa característica, né, de ser uma cidade inovadora nas suas ações, né, nas suas políticas públicas e de democratização, né, dos espaços, das pesquisas, enfim, e de grande mobilização também da sociedade civil. Uhum. E aí o museu, nós pensamos, né, em inserir o museu dentro dessas dinâmicas da cidade, né, de participação popular. Então desenvolvemos esse projeto, que um dos eixos centrais desse projeto é a ação integrada com as escolas do município, né, a partir dos seus professores de história e geografia, e utilizando a metodologia do inventário participativo. Essa ação ela tem por objetivo fazer com que os jovens da cidade se apropriem do seu território e também fazer com que as suas memórias, né, a sua visão muito particular sobre o território seja incorporado também pelas narrativas do museu. Então, os professores de História e Geografia, eles fizeram uma pesquisa ali qualitativa e quantitativa também, aplicaram questionários levantando informações sobre o, quais aspectos do território do município são significativos para os alunos, para cada um de seus alunos, sejam aspectos patrimoniais, mesmo materiais, e aí então perguntamos o que é patrimônio histórico para você, o que é patrimônio cultural, o que em Maricá você considera como patrimônio histórico e cultural, é, quais são as histórias tradicionais do município, ou do seu bairro, ou da sua rua, ou da sua vizinhança, que são contadas dentro da sua casa, pela sua família, quais são os conhecimentos sobre espécies botânicas que são usados na sua família em determinados momentos, seja o de cura de doenças, ou seja de culinária, né? E aí, então, a gente foi recebendo essas respostas e agora estamos na fase de sistematizar as respostas no banco. A gente tem no museu um banco de gerenciamento de informações, né? Um software disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, chamado Tainacan. A gente está inserindo essas informações no Tainacan para disponibilização pública. Além disso, o resultado final da pesquisa vai gerar uma cartografia do município é, montada, né, formulada a partir do olhar dos próprios moradores, jovens, alunos das escolas públicas. E a ideia é que isso retorne, esse produto final retorne para as escolas como material didático. Além disso, nós temos uma outra linha de ação, que é a formação do banco de memória oral do município, né? E isso nós fizemos mapeando no território quais eram os mestres de saberes, quais eram as organizações da sociedade civil atuantes no território que tinham possuem narrativas muito particulares ali sobre o território. Então, fomos em comunidades de pescadores, comunidades de tecelãs, comunidades de quilombolas, jongo, e então começamos a realizar entrevistas, né, preliminares com os representantes dessas comunidades, e agora temos a fase em que isso retorna para o museu, onde nós vamos gravar entrevistas de audiovisual dentro do museu, com esses mestres de saberes e com a participação popular, com o público que pode interagir, fazer perguntas, e esse material ficará gravado, né, no museu para pesquisa pública também, né? É uma outra forma
de você produzir, da gente produzir narrativas sobre a memória e sobre a história de Maricá e produzir conhecimento, né, sobre o município que atravessa transformações muito intensas, né? Então a gente acredita que se o museu ele não vai ao território e não se responsabiliza pela memória local do território, né? Isso corre com as grandes transformações urbanas, isso corre um risco de ir desaparecendo daqui a algum tempo essas memórias, né? Então a gente tem, esse é um dos papéis sociais do museu, né? A valorização e a preservação das memórias da pluralidade, da diversidade do território. A Blanca, e esse projeto de vocês de pesquisa sobre essa questão dos valores da cidade, como vocês mantêm essa, eu até posso dizer, não sei se ele corrige, essa oralidade Uhum. da, da cultura local, né? Quais foram os resultados assim, de pesquisa que eles obtiveram ao longo desse ano aí de pesquisa? Então, é muito interessante porque Maricá ela teve desde a sua fundação, né, até a década de 70, né, prioritariamente as atividades rurais e pesqueiras, né? Uhum. E muitas comunidades se desenvolveram de base rural e pesqueira, e que são baseadas estritamente na oralidade. Então, e não havia material produzido, nenhum histórico, pouquíssimos sobre essas comunidades, né? E então um dos resultados que nós conseguimos no museu era trazer à tona essas histórias que estavam ali já submersas há muitos anos, né? E trazer isso de volta e com isso fazer com que essas comunidades, essas pessoas, esses sujeitos históricos se sentissem valorizados, né, na sua história, na sua memória, nos seus fazeres, né, e que isso fosse compartilhado também com as escolas, né, com os estudantes de Maricá, que viesse ali um processo de democratização, de difusão das histórias locais, né? E isso foi algo muito importante, assim. Além disso, começaram a surgir outras questões, porque muitos líderes de comunidades, eles vinham e nos perguntavam assim, mas tudo bem, nós queremos continuar contando essas histórias, vocês vão gravar essas histórias, vai ficar no museu, vamos produzir conhecimento. Mas e nós aqui no território? Como continuaremos a contar essas histórias dentro do território? E então nós começamos a pensar em termos de sustentabilidade dessas comunidades, né? E como essas comunidades elas poderiam permanecer vivas dentro dos seus territórios, contando as suas histórias, apesar de todas as transformações históricas, sociais, econômicas pelas quais a cidade está passando, né? E aí nós começamos a pensar em estratégias de preservação autônoma, né, dessas comunidades dentro dos seus territórios. E uma dessas estratégias seria mesmo levar essas representantes dessas comunidades para ver projetos semelhantes em outros territórios que funcionam como instrumentos de preservação a partir dos elementos da cultura, né? Então, por exemplo, hoje nós temos no Brasil e até no estado do Rio de Janeiro, né, vários exemplos de quilombos que vivem. A comunidade vive no seu território, não precisa sair do território para ter geração de emprego e renda. E também, com essa organização, é, eles enriquecem a cultura do território e também a questão do turismo, né? Porque hoje nós temos
é uma grande corrente de organização de turismo de base tradicional nos territórios, né? E isso é uma questão muito importante, né? E que vem cada dia mais sendo procurada. Então, a preservação da memória dessas comunidades dentro do território gera essa singularidade. Ela confere essa singularidade ao território e serve que é muito importante para essa questão do turismo local, né? E uma coisa alimenta a outra, porque o turismo local ele também fortalece essas comunidades. Blanca, a gente está chegando no final do programa. Queria que você fizesse aí uma reflexão desses seus últimos anos como pesquisadora do Museu da Casa de Cultura de Maricá. É, primeiro foi um prazer, né? Estar na Casa de Cultura, no Museu Histórico de Maricá. Realmente o município ele tem essa questão da participação popular muito intensa, né? E para mim foi um desafio também trazer questões novas, né? Novas ferramentas de trabalho para o museu que o museu não tinha realizado até então. Essa parceria com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Eu creio que hoje a comunidade ela se apropriou do museu mesmo, ela enxerga um museu como um instrumento dela, né, como um espaço dela, em que ela pode estar ali dentro, pode utilizar o espaço e pode fazer do espaço uma ferramenta de valorização, de apropriação mesmo, né, de história e de cultura e de desenvolvimento mesmo, né, de trabalho, renda. E, e para mim foi muito importante estar ali, desenvolver essa pesquisa com as escolas do município e com esses mestres de saberes. Nós sentimos eles muito envolvidos com o trabalho, com a pesquisa, e muito abertos, né, a desenvolver novas metodologias de preservação e conservação de memória, difusão e estratégias também de geração de emprego e renda para essas comunidades, né? Blanca, muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e a gente fica assim muito orgulhoso de ver o resultado que vocês tiveram à frente da Casa de Cultura do Museu Histórico de Maricá. Né? Parabéns para você e a gente fica à disposição aqui para outras oportunidades de entrevista. Muito obrigado, Blanca. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, obrigada. Grande abraço. Boa tarde a todos.